E aí galera do YouTube, beleza? Me chamo Almir, sou motorista Uber aqui da região de Mauá, ABC. Galera, é o seguinte, sabemos que tá tendo muita morte aí de motorista Uber, não tá fácil, questão de segurança para nós tá zero. Então galera, eu vou passar uns trechinhos aí de uma assembleia que teve aí sobre a pauta sobre segurança para os motoristas e os direitos trabalhistas aí que eu acho que como trabalhador nós deveria também ter, né? Então galera, presta atenção bem aí no vídeo aí que eu vou passar. Vê o depoimento de uma viúva que perdeu o seu marido aí, que era motorista Uber também. Vê qual que foi o retorno que ela teve aí diante dos aplicativos aí, que foi, já digo aqui que foi zero. Então é a situação que nós passa aí, ajudando a população aí se deslocar para um lado e para o outro, mas na hora que nós precisamos dos aplicativos aí para ter um retorno aí, caso aconteça alguma situação, esse é o retorno que nós tem aí. Então assiste esse vídeo aí até o final dessa viúva aí e reflete aí a situação que nós passa no dia a dia aí. Muito obrigado aí, fui galera. Boa noite, senhoras e senhores. Me chamo Caroline, tenho 35 anos. Hoje eu sou mãe, sou pai e sou avó. E também sou viúva. Meu esposo Eric saiu no dia 21/9/2018 para trabalhar por volta das 19 horas para nunca mais voltar. Por volta das 3 horas da manhã, após deixar um passageiro em Itaquera, ele foi abordado por 4 pessoas. Ali foi acometido de sequestro relâmpago, seguido de violência física, psicológica e assassinado dentro da favela do Pantanal, zona leste de São Paulo, com 2 disparos por trás, um na nuca e um no abdômen. Naquela noite eu segui sozinha, desesperada por notícias, o celular estava desligado, obrigaram ele a desligar o aparelho. Sua última localização era próxima a uma escola, eu liguei várias vezes ao 90, ao SAMU, ao Corpo de Bombeiros, para que alguém me desse notícias, mas não tinha notícia de nada. Através de um aplicativo, mais uma vez, o Life 360, que muitos de vocês usam, eu tive uma base de onde ele poderia estar. Então, por volta de 5h30 da manhã, eu e meu pai sozinhos fomos atrás do seu paradeiro. Fechem seus olhos e por um momento tentem imaginar o quão angustiante era tentar pensar em como ele poderia estar. Eu só pedi a Deus que ele estivesse vivo e que fosse encontrado, como muitos que não foram. E que eu pudesse cuidar dele. Ao chegar ao local não havia nada, demos uma volta, encontramos uma única viatura que por muito custo parou. Basicamente a gente teve que correr atrás dessa viatura. E quando eu dei o nome do meu esposo, eles nos levaram até o local. Ele já estava socorrido, já tinha sido levado para o hospital. O carro tinha colidido com uma casa e estava tendo um fluxo, um baile funk. Me levaram ao hospital na minha esperança que eu ainda pudesse cuidar dele. Mas ali, friamente, eu recebi a notícia por um médico. Meu marido tinha apenas 40 anos, era super pai, avô, trabalhador e, acima de tudo, feliz. Na delegacia, escutei o policial falar que naquela região tinha apenas 3 viaturas naquele horário das 6 horas da manhã. Uma estava guardando o local do crime, uma estava comigo na delegacia e naquele momento para 60 ocorrências tinha apenas uma viatura. Se aquela uma viatura pegasse uma ocorrência, as outras 59 ficariam descobertas. Então, segurança pública, zero. Todos naquele momento, eles foram solícitos, desde o policial até o delegado César, que cuida do caso até hoje. Mas como eu sempre ouvi dele, é que não tinham recursos, a perícia era demorada e como, se trata de uma pessoa comum, tudo cai no esquecimento.
por parte do aplicativo Uber, da qual foi feita a última corrida, da qual ele deixou o passageiro em Itaquera, não houve nenhum tipo de respaldo. A única fala que foi feita para mim, através do telefone de emergência da Uber, é que se caso pegassem os criminosos, poderia ser feita alguma coisa. Como eu consegui seguir, meu apoio veio de vocês, dos motoristas. Meu irmão, que também é motorista por aplicativo, falou com o youtuber, o Thomas, que todo mundo conhece, da qual falou o caso primeiramente. Então eu fui acolhida pelo Brasil, pois nenhum tipo de direito humano me procurou. Nunca ninguém ligou para saber como eu daria notícia para os meus filhos. Nunca me perguntaram como eu estava. E foi graças à força de vocês é que eu tive força nos primeiros dias. Força para poder seguir. Falo hoje que a profissão de motorista de aplicativo é uma profissão heróica, pois vocês saem todos os dias para trabalhar, para trazer o sustento para sua família, sem saber se vocês estariam vivos na próxima corrida. É preciso que os senhores eleitos por nós tomem algumas atitudes contra as barbáries que estão ocorrendo. Crime pós crime, dia após dia. Na minha opinião, crime contra motorista de aplicativo, crime de trânsito, seja caminhoneiro, seja taxista, não interessa. Tem que ser tratado como crime hediondo. As empresas de aplicativo devem dar respaldos às famílias. E da mesma forma que vocês, motoristas, têm o requisito de um cadastro, que o mesmo seja feito com passageiros, como reconhecimento facial. Além que deve ser extinguida a forma de pagamento em dinheiro, deixando a vocês Eu sou passageira de aplicativo e eu acredito que seria o mais correto para a segurança de vocês. Exatamente. Hoje fazem parte do meu convívio e por eles eu rezo à noite. Thomas, Marcelo, Duda, a Dani, Moisés Chagas, o Henrique na lata e em especial meu amigo Ricardo Teló, que se tornou parte da minha família hoje, pois ele sabe, sim, o meu dia a dia e o quanto é difícil ficar firme, trabalhar e ter que cuidar dos meus filhos. A eles o meu eterno agradecimento, reconhecimento, o meu muito obrigado. Peço aos senhores que essa audiência não seja em vão, que seja feito algo, que não vire mais uma estatística como o meu esposo se tornou. Caído no esquecimento pela empresa Uber e pela justiça brasileira. Mas lembrando por mim, todos os dias, da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Direitos humanos devem ser para cidadãos de bens, devem ser para nós trabalhadores. Leis contra a violência no trânsito devem ser mais rígidas para protegê-los. E os aplicativos, sim, devem ter sua responsabilidade trabalhista e de segurança perante os motoristas que estão a serviço deles. Eu nunca me manifestei em público, mas por vocês, que tanto lutaram por mim e que me deram apoio quando eu mais precisei, e pela minha família, eu falo, eu luto, e espero que de coração 10% de tudo que a gente falar aqui seja ouvido por vocês. Meu muito obrigado. O filho da Adriana, motorista que faleceu, foi assassinado no dia 15 de setembro. O filho dela é casado com a minha sobrinha. Felizmente, o filho dela, alguém mais próximo da família, não pôde comparecer, mas estamos aqui. Felizmente, nós brasileiros temos o péssimo hábito de só nos reunirmos, mobilizarmos quando acontece alguma desgraça. Normalmente a gente não tem uma prevenção.
Que a gente pensa que ouve que aconteceu alguma coisa com o vizinho da rua de baixo, o vizinho da rua de cima. A gente lamenta, mas não fazemos nada. Só quando respinga alguma coisa na gente, a gente começa a ficar com medo. Felizmente a Adriana, naquele dia, quando ela acabou de ser baleada, ela foi socorrida por outro motorista que tinha acabado de ser assaltado pelo mesmo criminoso que tinha acabado de baleá-la. Quer dizer, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu também sou motorista de aplicativo, mas antes de pertencer a uma categoria, eu sou um ser humano como todos aqui. Ninguém nasce já numa categoria. Nascemos seres humanos e ao longo da nossa vida a gente toma certos rumos. E estamos sujeitos, todos nós, sujeitos a acontecer o que aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um. Até com o secretário de Segurança Pública, com o governador, que eles também param em semáforos. Mas eles têm escola. Mas pode acontecer. Ou quem vai protegê-los? Ou até o segurança deles também podem ser assaltados no lugar deles. Há 20 dias, também na região de Ipiranga, próximo onde eu moro, teve um pai de família que foi buscar o filho na escola, volta às 5h30 da tarde, e no caminho de volta para casa, deu o azar de entrar numa rua que estava acontecendo um assalto a outro carro. Os assaltantes mandaram ele parar, ele não quis parar, foi baleado e veio falecer 5 dias depois. Ou seja, não pertencia a nenhuma categoria, era um cidadão comum. Então acho que já basta isso, né, gente? Ninguém mais aguenta ver isso. E a gente espera que essas mortes não tenham sido em vão. Que aqui, hoje, seja o início de uma nova era. Porque já basta, né? A gente sair de manhã para trabalhar e não saber se vamos voltar vivos, né? Então, fora os milhares que sofrem assaltos, né? Que não entram na estatística da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, que adora uma estatística, né? Então, cabe a gente fazer alguma coisa a partir de hoje. Discutir tarifas é uma coisa, dinâmica é outra, passageiro é isso. Mas discutir perda de vida é lamentável. Essas vidas não vão voltar. Tá bom? Isso é breve. Muito obrigado. Boa noite. Dando sequência agora, gostaria de passar a palavra aos representantes das operadoras. Em primeiro lugar, a senhora Flávia, representando a Uber. Boa noite a todos e a todas. Queria começar queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar, agradecer o convite da deputada estadual, do vereador Polici Neto, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Como já foi falado, eu sei que é difícil disponibilizar esse tempo para estar numa audiência pública, todo mundo está sacrificando um tempo que poderia estar fazendo viagens e está aqui, então eu agradeço muito a presença. Estou vendo aqui muita gente conhecida. Senhores, pessoal, por gentileza, perdão cortar, pessoal, por gentileza, eu vou pedir a gentileza de todos para que a gente consiga dar sequência, respeitar as falas de todos, deixar todos os profissionais das operadoras concluírem suas falas, tá? Não vamos interrompê-los. A fala de todos é muito bem-vinda nas inscritas, tá? Quem ainda não se inscreveu, a Luísa ainda está passando a inscrição se alguém quiser se inscrever, mas por gentileza vamos respeitar as falas dos outros profissionais, tá bom? Por favor. Inclusive, agradeço pelo convite dos próprios motoristas. A razão da gente estar aqui é muito resultado desse convite. A gente recebeu o convite direto de vários motoristas, várias lideranças com quem a gente tem muito contato. Eu vejo aqui, tanto aqui na frente quanto nas lideranças das associações, pessoas conhecidas com quem a gente conversa bastante. Então, eu agradeço muito pelo convite. E eu vim aqui principalmente para mostrar o quanto a gente se importa com a questão da segurança. E mais do que se importar, a segurança é uma questão prioritária para a Uber. A empresa tem trabalhado constantemente e investido muito no desenvolvimento de novas ferramentas para garantir cada vez mais recursos de segurança para usuários e motoristas. Esse investimento, como vocês sabem, é fruto desse tipo de diálogo que a gente tem, desse tipo de conversa. Justamente por ouvir as demandas de vocês, a gente tem feito investimentos em novos recursos de segurança e todo mundo que está aqui é testemunha dessas novidades que têm surgido e desses aprimoramentos no nosso aplicativo.
É, porque eu puxei o valor. Eu vou aqui, entrar nos e exemplos não tinha específicos, muita mas antes eu só queria adicional. dizer que todas as ferramentas de segurança que a gente lança no aplicativo, elas são resultado de muita pesquisa, muito estudo e muitos testes que são feitos. A gente tem um compromisso e uma responsabilidade de não colocar na rua nenhuma ferramenta que a gente não possa ter certeza de que ela é uma ferramenta de segurança. Por isso, vocês sabem que a gente faz testes, a gente faz experimentos e só como conclusão de um processo é que a gente lança essas ferramentas. Sim. Então, para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, para trazer para um plano mais concreto. Esse ano, um centro de desenvolvimento tecnológico foi instalado em São Paulo. Esse centro é o primeiro da Uber no mundo voltado para a segurança. E é também o primeiro centro da Uber na América Latina. E não é por acaso que esse centro de tecnologia está sendo feito na América Latina, voltado à segurança. Isso acontece justamente porque os desafios de segurança são maiores na América Latina, em especial no Brasil, do que em outras partes do mundo em que a Uber atua. Esse centro tem 150 profissionais e representa um investimento total de 250 milhões de reais ao longo dos próximos 4 anos. Agora, indo mais concretamente para esses recursos de segurança que eu falei para vocês. Vocês devem ter visto os nossos avanços mais recentes, os testes que foram feitos e as ferramentas que foram implementadas. E essas ferramentas, elas dizem respeito à segurança, tanto no cadastro feito na plataforma, quanto ao longo da viagem e depois da viagem. Então, a Uber começa a agir já no cadastramento das pessoas, tomando sempre cuidado de ter soluções específicas para a realidade brasileira. Na parte de verificação dos usuários, que eu sei que é uma questão muito importante para vocês, e eu já recebi aqui uma carta aberta de demandas, além da pauta da própria audiência, então eu sei que falar de usuários é falar de algo muito relevante. A gente tem uma ferramenta que exige das pessoas que fazem pagamento em dinheiro a inserção do CPF e a data de nascimento antes de terem acesso ao aplicativo. Os outros usuários que não pagam em dinheiro, que pagam em cartão, eles já têm os dados cadastrais fornecidos pelas instituições financeiras. Para esses que pagam em dinheiro, nesse ano a gente avançou muito para melhorar a identificação, porque a gente justamente escutou essa demanda por parte de vocês. E a gente fez uma parceria com a Serasa. Através dessa parceria, com as informações dos usuários, a gente desenvolveu uma ferramenta que chama YouCheck, que faz a validação da identificação dos usuários, como a gente anunciou recentemente em julho. Do lado da verificação dos motoristas, como vocês sabem, tem uma checagem de antecedentes criminais nos termos da lei federal que impõe essa checagem. Além disso, a gente fez também uma parceria com o SERPRO, empresa de tecnologia do governo federal, para confirmar as informações cadastrais dos motoristas e dos veículos a partir das informações da CNH e do documento do veículo com autorização do Denatran. Queria mencionar também que desde o ano passado, a Uber tem adotado um recurso de machine learning nas viagens realizadas no Brasil para identificar os riscos. Essa identificação de risco é feita com base na análise em tempo real dos dados das viagens realizadas diariamente por meio do aplicativo. E essa ferramenta usa algoritmos para ajudar a antecipar e reduzir a probabilidade de incidentes de segurança. Antes do início da viagem, para melhorar a experiência dos motoristas e ser ainda mais transparente, a Uber passou a mostrar aos motoristas parceiros da região do destino final e sinalizar se o usuário que fez a solicitação Senhores, pessoal, por gentileza. Senhores, senhoras, por gentileza. Só queria lembrar, a gente está aqui para escutar e se a gente tem questões com essa forma, como é mostrado o destino final, a gente está aqui para conversar sobre isso. Pessoal. Por gentileza, falta 1 minuto para ela concluir e aí a gente dá seguimento. Eu como uma das que contribuíram, tenho uma pergunta também. Mas tá bom. Bom, além disso, a gente mostra se o usuário que fez a solicitação tiver poucas viagens no aplicativo. Isso também é uma novidade. São informações importantes. Antes do aceite do motorista, é importante dizer que essas informações aparecem antes de aceitar a viagem, permitindo que cada um tome a decisão se vai aceitar ou não essa viagem. Eu queria
queria, por gentileza, primeiro perguntar aos trabalhadores e às trabalhadoras que estão aqui. Vocês estão tendo acesso a essas medidas de segurança? Algumas sim. Eu queria perguntar então para... Senhores, por gentileza, só uma questão de ordem. Primeiro, deixar a deputada concluir. Segundo, que até pela dinâmica da audiência pública... Pessoal, por gentileza... Não, pessoal, é que eu só vou te explicar, aí você vai entender o que eu tô falando, calma. Até por causa da dinâmica da audiência pública, uma audiência pública ela fica registrada, fica anotado o que foi falado, o que não foi. Mas o que é gritado não tem como ser registrado, até por causa de microfone. Então eu peço por gentileza deixar tanto a deputada quanto a representante das plataformas falar e as inscrições serem feitas ao microfone para ficar de fato registrado e documentado. Porque senão não fica na gravação, gente. Não, você tem absoluta razão. Você tem... A pergunta que eu tenho a fazer é o quê? Não entendi. As plataformas, de uma forma geral... eu coloquei embaixo. Vão ou não ouvir as É só colocar no congelador, ele endurece em pedra de novo. Presentes. Isso é uma pergunta Nossa, eu bastante nem reparei objetiva, que eu pus embaixo. Porque a viúva de um motorista acabou de elencar demandas aqui que são muito objetivas. São muito... não tem muito o que titubear. E aí, eu honestamente preciso dizer que me parece, e aí eu sei que a culpa não é de vocês que estão aqui representando a empresa, mas é preciso que se diga. Me parece que é um texto pronto da empresa, que vem montado. Me parece que é um texto pronto. E aí, eu não acho que será essa postura que vai nos levar a uma solução. Eu queria saber, portanto, dos trabalhadores aqui, se tem acesso a essas medidas de segurança. Já disseram que não. Agora, o que nós queremos saber das plataformas é se elas vão atender às demandas muito objetivas, que eu acho que seria interessante em algum momento, inclusive, serem resgatadas, que foram colocadas, mas achei que todas foram muito bem colocadas e eu acho que a gente está aqui com uma oportunidade, que é de ouvir finalmente se nós vamos ter ou não as demandas atendidas pelas plataformas publicamente, em um compromisso que nós, enquanto autoridade pública, vamos cobrar. É isso. Eu queria pedir a oportunidade de responder. Senhores, vamos dar continuidade, por gentileza? Sim. Eu queria só ter a oportunidade de responder, porque o questionamento foi feito para as empresas. E, assim, sem dúvidas, a gente está aqui para escutar. Se a gente não quisesse escutar as demandas dos motoristas, a gente não estaria aqui na audiência. Mas vai ser, porque você citou uma série de medidas que que vocês estão tomando e que eles acabaram de dizer que não tem acesso. Então me preocupa, porque eu ajudei a construir esse espaço e esse espaço não será uma demagogia. Esse espaço não será uma ilusão. Nós precisamos aqui de respostas concretas. Tem uma coisa que eu tenho ojeriza a fazer pessoas perderem o seu tempo precioso e vidas que estão aqui, uma viúva que veio até aqui e falou as suas demandas. Portanto, a gente precisa de uma resposta objetiva e é hoje um compromisso público das plataformas. Muito obrigada. Senhores, eu vou abrir agora mais 1 minuto para a Flávia concluir a fala dela e depois, na sequência, eu vou passar para o Flávio Dalari. Então, na verdade... Pessoal, e mais uma vez, por gentileza, atenção de todos, mais uma última vez. Eu queria pedir gentilmente, eu sei, na verdade, eu não sei, eu estou aqui para escutar, então, mas a gente vai precisar, eu sei que é revoltante. Eu confesso que eu estou um pouco revoltada, não é com você pessoalmente não, mas é sim com a empresa. Eu estou revoltada com a empresa porque vem aqui com um discurso pronto que não vai enganar
momento que a gente escute a Flávia até o final. Pode ser, gente? Então vamos escutar. Pois não. Eu agradeço muito e eu queria dizer assim, se o discurso ele tá pronto é porque eu escrevi ele ao longo da tarde. Eu trabalho diretamente com as questões relacionadas à segurança na plataforma e eu acredito muito na importância de usar a tecnologia para isso. Eu dei aqui alguns exemplos para mostrar o quanto a gente avançou nos últimos anos. Vocês sabem que a gente tem mostrado os usuários que são novos na plataforma. Isso aparece, eu estou vendo várias cabeças concordando comigo. Vocês sabem também que a gente, em São Paulo, reduziu o tempo de espera a partir do qual o usuário é cobrado, justamente para o usuário entender que é importante ele entrar logo no carro, ele embarcar logo para vocês não ficarem expostos à violência. Então, essas são algumas das medidas. Pessoal! Isso barateou para o passageiro, Flávia? Isso barateou para o passageiro? Não, a cobrança começa antes, justamente para ele se disciplinar e ir logo para o carro e o motorista não ficar esperando. Mas é repassado menos para o motorista? Não, isso é cobrado como... Não, isso é cobrado... Vamos escutar. Eu sei que são muitas questões, mas eu Pessoal, a gente combinou o quê? Que a gente ia escutar, certo? Deputada. Só para dar mais... Deputada, só um minuto. Flávia, só um minutinho. Queridos, a audiência pública, o objetivo é a gente falar mesmo. Ponto. Primeiro ponto, tá? Então nós vamos falar. O que nós precisamos, tá? Ó, preste atenção, só pra gente falar. Nós precisamos sair daqui com um denominador comum, né? É claro, todo mundo quer falar e pode ter certeza. Todos vão falar a mesma coisa porque nós estamos vivendo esse dia a dia, correto? Então, por isso nós temos uma lista ali. O que nós precisamos para a gente adiantar? Porque nós temos, como a deputada cobrou, nós temos que sair daqui com uma pauta clara para depois a gente cobrar. E só para deixar claro, a deputada gentilmente, a gente vem construindo isso há mais de 40 dias, se colocou à disposição, o Policy também se colocou à disposição. Desculpe o linguajar, mas nós não estamos aqui para passar a mão de ninguém. Nós vamos depois cobrar a deputada e o Policy. Nós vamos cobrar os dois. Vamos cobrar os dois. As operadoras, ela tem que sair daqui, que a deputada já falou, com compromisso de resolver. Agora, para isso, nós precisamos fazer o seguinte. Ouvir, depois teremos 30 e tantas pessoas que subirão aqui. E essas pessoas, desde que hajam com decência, sem ofensa, elas vão poder expressar tudo isso. Mas vamos ouvir agora. Não temos pudor depois de chamar alguém e falar, você mentiu. Temos pudor quanto a isso? Não. Então vamos ouvir e depois nós teremos tempo, porque aqui tem... As operadoras estão aqui, mas olha o número de motoristas. Nós vamos falar muito mais. Tá bom? Então vamos só ouvir, deixa se é real, se não é real, depois você vem pro microfone e você vai ter tempo de falar o que você quer. Beleza? Então, vamos só segurar. Você tem mais um minutinho. Obrigada. Desculpa. Só queria passar por mais algumas dessas ferramentas que foram frutos das demandas de vocês. A gente tem o compartilhamento de viagens, que é o compartilhamento em tempo real para mandar para os contatos que vocês têm no celular. Tem a ferramenta de ligar para a polícia, que tem o botão direto no aplicativo do 190, que te mostra a localização exata e os dados do veículo para passar se for necessário. E a gente tem todas as tratativas que são feitas quando acontece algum caso na plataforma. Então isso eu acho que é importante também a gente esclarecer o quanto a Uber se coloca à disposição de todas as autoridades quando é necessário esclarecer alguns elementos para a investigação. Então, até hoje, a gente já ouviu retorno positivo sobre isso muitas vezes. A Uber tem sempre colaborado com as investigações mediante pedido de autoridades policiais. Sempre que chega um pedido sobre um caso e que a Uber tem informações importantes para a investigação, essa informação é dada. Então, isso é só um exemplo de como a gente pode cooperar com as autoridades, mas eu queria encerrar dizendo que a gente está aqui para se colocar à disposição de todas as autoridades, e aí a gente tem aqui um vereador e uma deputada, e a gente também está à disposição da Secretaria de Segurança, que infelizmente não está aqui hoje, mas a gente quer pensar em soluções conjuntas, de que forma que as empresas podem colaborar com o poder público para melhorar as políticas de segurança, acreditando que a violência é um problema sistêmico no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, e a gente está aqui para colaborar com o que for possível. Obrigada. Obrigado, Flávia. Gostaria de passar agora a palavra ao senhor Paulo Dallari. Paulo, você...
Primeiramente, queria agradecer a todos que compareceram, principalmente o pessoal do interior de São Paulo e Baixada Santista, que estiveram aí nas carreatas. Muito obrigada a todos. Vamos lá. A pauta que nós fizemos aqui da comissão foi, primeiro, permissão de comunicado de rodar pelo motorista na internet, ou seja, criar uma delegacia responsável, tá? Somente para casos de motoristas de aplicativo, assalto, assédio e etc. Segundo, reconhecimento facial do passageiro. Terceiro, foto do cadastro nítida. Botão de emergência conectado com a plataforma e com a polícia. Câmera a bordo para todos os carros. Remoção dos adesivos. Só vou continuar, tá, galera? Acompanhamento maior dos casos já ocorridos pelas plataformas. 8. Delegacia especializada em crimes contra trabalhadores de aplicativo. Destino exato do passageiro. Anulação da cláusula do contato que permite plataformas punir motoristas por cancelamento. Pontos de embarque nas comunidades. Assim como foi em Heliópolis, a gente gostaria de ter em Paraisópolis, Diadema e outras comunidades. Conscientização dos aplicativos para os passageiros para embarque rápido e imediato. Indenização das plataformas para todos os motoristas que tiverem casos de morte, assalto e etc. Agora, por favor. Deixa eu fazer uma proposta. Eu acho que a questão mais importante que a gente teve até agora foi a apresentação das 12 propostas. Só que a gente fez a apresentação das 12 propostas depois que os aplicativos falaram. Então, o que eu queria? Eu acho que a gente tem um conjunto grande de inscritos. Depois que a gente fizer uma rodada dos primeiros 5, primeiros 6, primeiros 7, até para que os aplicativos tenham a condição de anunciar o que eles podem desde já se comprometer, e eu e você também, porque aqui na lista tem coisa que você vai ter que trabalhar, tem coisa que eu vou trabalhar, tem coisa que os aplicativos vão trabalhar, para a gente, na fala dos motoristas, a gente ir articulando a resposta que a gente já dá para vocês, para a gente sair daqui trabalhando. Caso contrário, amanhã vai ser igual hoje. Eu acho que a gente podia fazer melhor. Foi dito agora as 12 propostas. Eu acho que agora as plataformas têm que dizer se comprometem ou não. Eu digo isso pelo seguinte. E eu quis... Deputada, só mais uma. Faltou um item da pauta. É que tem aplicativos... Pessoal, silêncio, por favor. Faltou um item importante da pauta, que tem aplicativos que já nos deixam... nós, motoristas, decidir qual é a forma de pagamento que vamos ter no carro. E a gente pede isso para a Uber, que ela, por gentileza, nos decidir pagamento e dinheiro. Flávia, você consegue responder a essas reivindicações agora? Consigo. Acho que algumas delas, como o vereador Polici-Neto falou, dizem respeito a demandas voltadas ao poder público, e aí queria dar como exemplo a questão dos adesivos. É uma exigência da regulamentação municipal em São Paulo. Como vocês sabem, a gente também se posicionou com vários questionamentos em relação a essa regulamentação. Mas e o resto? E essa não é uma exigência da plataforma, é uma exigência da lei municipal. Então eu só queria lembrar vocês que esse questionamento ele é direcionado à prefeitura. Acho que outra questão bem importante que apareceu em relação ao usuário é a questão da foto e de reconhecimento facial. Como o Paulo apontou muito bem na fala dele, a gente tem uma dificuldade desse tipo de validação, porque a gente não tem uma base nacional para conferir que a foto que está lá é a foto da pessoa. Pessoal, por gentileza, pessoal. A gente vai falar. Não, Vocês vão falar na sequência, pessoal. Calma, eu sei que é difícil, mas calma. Eu
acho importante colocar essas dificuldades, porque não adianta também a gente oferecer para vocês ferramentas que vão dar uma ilusão de segurança, mas que não vão aumentar a segurança efetivamente. Mas como que? Vocês podem se comprometer? A gente tem feito um esforço grande de tentar melhorar o reconhecimento dos usuários, mas é realmente uma questão difícil. Se vocês tiverem... o que estão dizendo aqui na plateia e que eu gostaria de poder falar no microfone é que, de fato, as pessoas têm percebido um avanço do nosso lado. Eu estou ouvindo esses relatos aqui na plateia e as questões mais difíceis de resolver são aquelas que vão tomar mais tempo. É por isso que a gente precisa que tenha algum tipo de validação dos dados do usuário, porque não existe uma base nacional para a gente fazer essa validação. E não adianta eu pedir para a pessoa colocar uma foto qualquer, a pessoa pode tirar uma foto que não é verdadeira, e daí a gente está falando... Mas há várias reivindicações, por exemplo, a questão de poder escolher ou não pegar o passageiro. Isso é uma questão. Isso é uma questão importante, porque... Peraí, gente. Pessoal, por gentileza, pessoal. Isso, no aplicativo da Uber... Quando o cancelamento da viagem é feito, existe a opção de você cancelar por motivos de segurança. O cancelamento por motivos de segurança não gera consequências sobre a conta. Não, é verdade. A gente, inclusive, recomenda que, se você se sentiu inseguro, você não aceite a viagem e reporte no aplicativo. Gente, olha, nós estamos aqui porque nós queremos... A Uber está agora, na minha compreensão, com uma dificuldade de se comprometer, né, com algumas das reivindicações. O que eu sugiro é que, em primeiro lugar, vocês continuem mobilizados. Nós, enquanto vereadores e deputados, vamos ter a obrigação de apresentar aqui para essa casa votar, né, e um projeto de lei, por exemplo, sobre a questão das delegacias, né, que isso é coisa do legislativo. Agora, o resto é preciso que as plataformas se comprometam, porque o resto das demandas tem a ver com mudanças técnicas para a segurança dos motoristas. Então eu queria sugerir que agora os trabalhadores e as trabalhadoras tivessem a oportunidade de falar, porque é para isso que nós estamos aqui hoje. Podemos dar sequência? Podemos?